Arte da Transformação 2 é, é uma brincadeira um pouco esse título, porque faz parecer que é uma coisa muito fácil e, na verdade, justamente a gente está lidando com a dificuldade. Seria fácil e é uma arte se a gente aprendesse a amar o difícil. Mas isso tem que ser por um processo de aceitação, né? E não de superação. Embora as duas coisas estejam acontecendo, mas voltando numa coisa que eu falei em relação à mente e a nossa mentalidade, como ela está configurada na nossa sociedade, como a nossa mente está mais conectada a essa questão pessoal e que tende mais a uma a questão, né, da competição do que da colaboração, né? A mente está funcionando mais desse modo. Então, a gente vai ver o processo de transformação como algo que eu tenho que melhorar, né? E esse melhorar significa eu mudar, mas essa mudança ela está sendo vista como algo externo que eu tenho que fazer, de alguma coisa nova que eu tenho que buscar que não está aqui. Mas o que eu estou falando é de que a novidade ela tá dentro da gente, assim. Então, seria mais uma questão de reconhecer aquilo que já faz parte né, de uma estrutura que eu vou descobrir e isso vai me dar uma outra perspectiva. Essa perspectiva de uma descoberta que tem que ver com uma aceitação, né? Então, as nossas dificuldades, elas são um recurso no final porque ela não era o problema que a gente imaginava. Mas o problema que a gente imaginava é porque a gente tem uma resistência com essa dificuldade. Então, quando a gente tem uma resistência, a gente quer superar a resistência. E se a gente está em um modo competição, volta que é isso, assim, eu não consigo entender que essa dificuldade que eu tenho, ela não é minha, é uma dificuldade geral. Então, eu meio que vou trabalhar nessa dificuldade, por exemplo, se eu tiver a possibilidade, eu vou ocupar um outro, né? Ou eu vou tentar ver como eu posso ganhar, ou sei lá. E um marcador, um indicador disso tem a ver com a questão do tempo e a questão de que a aceitação ela vai levar a gente para um processo mais de desacelerar, porque aceitar aquilo que eu tenho que processar e, e processar aquilo que está ali para ser processado. Quando eu estou naquela mentalidade de superação, eu vou mais estar fugindo da dificuldade, então eu quero sair rápido daqui. Então eu vou procurar uma solução meio que rápida que vai cobrir aquilo que, né, eu já falei um pouco da questão de que a gente vê uma possibilidade, é como se fosse uma janela. Mas depois, quando eu vou cursar essa possibilidade, realmente eu vou me atualizar, isso não vai ser só mental, vai passar por uma questão emocional. Então, eu vou viver isso como uma instabilidade, né? Química, emocional. E eu falei que isso é o tipo de uma porta que a gente tem que atravessar, porque esse processo eu não posso acelerar. Não tem como eu acelerar, porque seria uma eu não, porque muito que acontece é isso, que foi o que eu citei nesse outro vídeo, nem lembro se é o último ou penúltimo, de a gente tentar encobrir, mascarar as emoções que a gente tem, a sensação, o que a gente está sentindo por droga ou comportamentos ou qualquer coisa, para porque na verdade esse sentir
ele tá nos conectando com essa coisa mais física. Então, se eu me permito sentir isso, eu vou entrar num processo de aceitação. Agora, se eu mascaro porque eu tenho uma solução mágica que, que leva para um outro lado, mas essa construção é uma construção, essa construção que eu tô fugindo disso que tá me fazendo eu sentir por esse lado aí, essa construção, ela é uma construção pessoal, em que a mente ainda tá sendo como a minha mente, né? Eu tô me armando a minha mente contra a mente dos outros. Tipo, é uma competição, né? Porque eu tenho medo de que se eu me desacelero, os outros vão me engolir. E isso tá, tipo, foi programado, né? Tá no nosso. Foi colocado no nosso. Tipo, a gente teve época evolutiva que realmente você não podia piscar, não podia parar. Mas para esse estágio, a gente tem que conseguir ter a mente funcionando nesse modo colaborativo. E o marcador disso vai ser essa questão dessa desaceleração e tanto que assim, um marcador também é que o que eu tô dizendo não vai fazer sentido, né? Para a maioria das pessoas. Porque, tipo, não, eu quero outra coisa. E, tipo assim, é o que eu quero. E o que eu quero tá em confronto com o que aparentemente a realidade quer. Porque a realidade tá fazendo eu ir para um processo que faz eu sentir isso e que faz eu ser mais lento. Mas eu não quero. Então, não sei se ficou claro, mas é um processo. Então, conforme vai saindo, vai melhorando, né? Porque assim, continua sendo que é uma melhora. Bom, não vou complicar mais. Até o próximo vídeo. Abraço. Então, no último vídeo eu falei um pouco sobre superação e aceitação, né? Que na verdade são duas formas que participam de uma mesma, assim, numa experiência a gente tem essas duas coisas acontecendo e depende qual é o prisma que você tá vivendo essa experiência, você vai a questão, né, de querer fazer melhor, né? Ou ser melhor, ou algo assim. É diferente se eu tô vivendo isso desde a superação ou da aceitação. Porque desde a aceitação, que é o que eu tô trazendo aqui, que tem mais a ver com a questão da consciência, significa que pelo fato de eu poder me aproximar mais da realidade e descrever melhor o que está acontecendo, isso já é melhor. Pelo simples fato de que a minha percepção é mais próxima do real, isso já é melhor. E a aceitação tem a ver com isso. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade e essa dificuldade ela está mascarada, eu não consigo perceber isso, então isso é pior. É pior porque eu tô tipo longe da realidade. Conforme eu começo a perceber a minha dificuldade e aceitar, é melhor. Mesmo que isso me torne mais lento, porque eu vou perceber essa dificuldade e eu vou ficar meio entrar numa um processo de ver isso, eu vou ficar perdido, eu vou ficar confuso, mas isso é pior, para mente competitiva é pior.
Porque eu deveria estar rápido fazendo já outra coisa. Não tenho tempo pra ficar aqui, não. Não. Entende? Daí é a superação. A superação, eu quero ser melhor. Eu. Tipo, melhor pra quê? Se você tá sendo mais falso, pra quê? Entende? Se eu tô mascarando uma dificuldade, se eu não consigo aceitar as minhas sensações, se eu tenho que usar alguma coisa pra mascarar o que a realidade me traz, por exemplo, que nem a pessoa tem uma febre. Então, você vive essa febre para escutar o que o seu corpo está te dizendo, isso é mais real, isso é melhor para você? Ou o melhor é você dar algum remédio para tirar essa febre, porque você tem uma outra coisa que você tem que fazer que é mais importante, né? Por algum motivo. Então, isso tem mais a ver com a superação, né? Ou, sei lá, eu vou fazer. Eu tô com a febre e vou fazer a porra da coisa que eu tenho que fazer, né? Então, não sei se. Quão claro isso está sendo, se está sendo melhor ou pior, mas é o que nós temos para hoje.